dia, meus amores, tudo bem com vocês? Bom, vim aqui hoje para dar sequência na nossa aulinha. Hoje continuamos nesse módulo, hoje na página 48. Nós vamos falar sobre parágrafo. Na verdade, a gente fala sobre parágrafo desde o início do ano, né? A Pro sempre trabalhou com vocês os parágrafos, sempre ensinou a deixar um dedinho para começar as frases, que era o espaço do parágrafo. Vocês lembram disso? Então, o parágrafo, o que é? É um recuo. Quando a gente vai começar uma frase nova, um parágrafo novo, né? A gente começa ele com recuo. E sempre começa com letra maiúscula, né? Então, aqui a gente vê dois exemplos, né? Ó, o recuo aqui para começar. Pedro e André. Então, tem um espacinho, né? Que é o recuo. De repente, também a gente vê a mesma coisa. E o garoto também tem o recuo, né? E a gente viu também que todos começam com letra maiúscula. Olha, o Pedro, o D de repente e o O de garoto. Tá bom? E além disso, a gente vê aqui na nossa legenda que o azul são os sinais de pontuação. Então, eu tenho ponto final, eu tenho exclamação e eu tenho ponto final. Então, sempre antes de um novo parágrafo, no parágrafo anterior, ele vai encerrar com uma pontuação, tá bom? Agora, trabalhe o parágrafo do seguinte modo. Pense em dois amigos com quem você se dá muito bem. Conte em 4 parágrafos o que vocês gostam de fazer juntos. Então, no primeiro parágrafo, vocês vão escrever quem são os dois amigos. Depois, no segundo, você vai descrever um amigo, vai falar o nome, como ele é, o que ele gosta. O terceiro parágrafo, você vai falar do segundo amigo, o nome, como que ele é, se ele é alegre, se ele é animado, se ele é mais tímido, vai contar como ele é. E o quarto, o que vocês gostam de fazer juntos, por que é bom, por que é legal a gente ter amigos, tá bom? Não se esqueçam, cada parágrafo tem que deixar o espacinho do recuo, tem que iniciar com letra maiúscula e no final, quando termina aquele parágrafo, tem que ter uma pontuação, tá bom? Vocês não vão esquecer, me prometem? Depois a gente vai lá para a página 50. Você já estudou pontuação do diálogo. Lembra como pontua um diálogo? Então, sempre que eu vou mudar de linha, eu vou fazer o recuo do parágrafo, vou colocar travessão para indicar a fala do personagem, tá bom? Então, vocês vão reescrever essa piada abaixo, separando as frases em 4 parágrafos. Então, o primeiro, eu vou dar um recuo, vou começar com letra maiúscula. A professora pergunta, 2 pontos. Na outra linha, eu vou dar o recuo, vou colocar o travessão. Quantos corações nós temos? Então, fez a pergunta. Mudo de linha de novo. Recuo, letra maiúscula. O aluno responde, 2 pontos. Na outra linha, recuo, travessão. Temos 2, professora. Vírgula. O meu e o seu. Tudo no mesmo. Temos os 2, professora. 2 pontos. O meu e o seu. Porque o 2 pontos aí não está indicando que está falando. Está indicando que ele está citando, né? Quais são os 2. Então, nesse caso, o meu e o seu continua na frente junto com a professora. Tá bom? Depois nós vamos lá para a página 52. Vocês vão reescrever a piada a seguir com 4 parágrafos. Então, é parecido com aquela que eu acabei de explicar. Vocês vão fazer a mesma coisa. A professora de matemática pergunta aos seus alunos. 2 pontos. Na outra linha, recuo, travessão. Se eu vou
à feira e compro 3 peras, 7 bananas, 15 laranjas e uma melancia, qual será o resultado? Então, ponto de pergunta. Daí, na outra linha, outro parágrafo. Do fundo da sala, alguém grita. 2 pontos. Na outra linha, travessão. Uma dor de barriga. Então, ponto de exclamação. Então, vocês colocaram todos no parágrafo correto. E na atividade de baixo, as falas a seguir estão sem a pontuação de diálogo. Corrija. Então, vocês vão colocar a pontuação que falta, tá bom? Por hoje é só. Até amanhã. Um super beijo para vocês. Crianças, eu voltei agora para nossa aula de ciências. Hoje o módulo que nós estamos é o 7, modificando o ambiente. Bom, vocês já estudaram no módulo passado que os animais eles constroem seus ninhos, seus abrigos usando os recursos do ambiente, como galhos, gravetos, terras, né? E o ser humano também ocupa espaços e utiliza os recursos do ambiente para construir sua morada. Mas para o ser humano construir sua morada, ele acaba modificando o ambiente. Veja um diálogo da turma do Luan, que acontece com o ambiente quando se inicia a construção de uma moradia. Então, a gente está lá, né? Aqui será construída a minha casa, mas para construí-la, essas árvores terão que ser derrubadas. E os animais que vivem aqui terão que ir para outro lugar. Sempre que o homem constrói algo, ele modifica o ambiente. Então, está falando aqui que para fazer uma construção, o homem precisa modificar o lugar, né? Vai ter que fazer derrubadas, vai ter que modificar o ambiente, tá? E o que é ambiente natural e ambiente construído? Ambiente natural é todo ambiente que não sofreu ações humanas. O que é isso? Os seres humanos, quando eles fazem uma construção, uma casa, um clube, uma indústria, uma cidade, eles fazem uma modificação no ambiente. Ou até mesmo quando ele vai fazer uma plantação, uma praça ou um jardim. O que é um ambiente natural? São as áreas que são os rios, as florestas, as montanhas, os vales, os campos, os mares, que ainda não sofreram modificação pela ação do ser humano. Então, olhando essas imagens aqui, eu vejo, né, uma floresta, que é um ambiente natural, tem grande biodiversidade, ou seja, uma grande variedade de plantas, de animais, de seres vivos. E aqui também a ilustração representando a biodiversidade de uma floresta tropical. Então, vocês veem que os animais ainda estão todos aqui, né? Mas como o ser humano precisa obter alimento e moradia, acaba modificando o ambiente natural, criando um outro tipo de ambiente, chamado ambiente construído. Então, aqui a gente tem imagens, né? Construção de uma usina de energia para produzir energia elétrica. Temos uma plantação, que também foi preciso tirar as plantas que eram originárias do terreno para poder fazer essa horta. E aqui a construção de grandes edifícios, que também precisou ser derrubados muitas árvores e modificar o ambiente. Vamos agora para a página 266. Nós temos 6 imagens, vocês vão observá-las e vão dizer se são ambientes naturais ou construídos. Então vamos lá, letra A gente já vê uma construção, já vê uma plantação de capim, né? Então já é um ambiente construído. A rua onde está esse carro andando também é um ambiente construído.
Letra C. Tiver uma paisagem toda natural, uma floresta, o rio, né? Então, é ambiente natural. A letra D é uma casa, ambiente construído. A D também. Eu observo uma casa, um plantio em volta da casa, então ambiente construído. E o último é um ambiente natural, né? Depois vocês vão para a página 267. São imagens que mostram o ambiente aos poucos sendo modificado pela ação do homem para construir uma cidade. Então, vocês vão numerar na ordem. Então, o que aconteceu primeiro? Primeiro, é essa imagem aqui, olha. A gente vê que ainda a floresta está toda, né? Não foi destruído, não foi desmatado, está toda preservada. Depois, eles cortaram um pouco das árvores. Olha só. Em seguida, eles começaram a construir casas, construíram algumas casas, cortaram o restante das árvores. E por último, uma grande cidade, né, com ruas, com indústrias, com muitas casas. Então essa é a sequência. Depois vocês vão responder. O que aconteceu com a quantidade de árvores? Elas foram pouco a pouco desaparecendo, né? O que aconteceu com os animais que viviam no ambiente natural? E por que isso aconteceu? Eles se mudaram para outros lugares porque não havia mais o abrigo nem alimentação para eles ali. Em qual dos ambientes natural ou construído existe maior biodiversidade? No ambiente natural, né? Por quê? Porque os animais, os seres vivos, precisam do ambiente natural para viverem, né? Que razões levam o ser humano a modificar o ambiente natural? Que eles procuram construir casas, indústrias para trabalhar, plantações para matar sua fome. Então, tudo gira o quê? Em torno dos interesses de um maior conforto para os homens. E eles acabam destruindo o ambiente, né? Modificando o ambiente. Na página 268, nós temos duas reportagens. A primeira fala sobre os animais silvestres que invadem a cidade. Então, fala do macaco prego, né? Que ele invadiu a cidade. Vocês vão ler. Depois vocês vão ler a segunda reportagem, que fala sobre o atropelamento de animais silvestres nas rodovias. Depois de lerem essas duas reportagens, vocês vão no caderno de vocês, vão copiar o número 1, a letra A e a letra B e vão fazer as respostas. Então, por que os macacos pregos invadem a cidade? Porque os homens começaram a destruir o seu habitat natural. E a letra B, quais os casos de atropelamento de animais silvestres? Quais são as causas? Porque os animais, eles estão cada vez mais se aproximando das rodovias, porque o ambiente natural deles está sendo destruído e eles estão vindo cada vez mais próximos, né? E como não tem, muitas vezes, proteção, cerca de proteção, eles acabam atravessando de um lado para o outro. Depois nós vamos lá para a página 370. Nós temos uma avenida e nós temos uma questão. Observe a foto e responda. É um ambiente natural ou construído? Por quê? Então, é um ambiente construído porque o homem já fez modificações nesse ambiente, né? No número 2, esse ambiente de biodiversidade é representado por ilustração, é rico em biodiversidade? Sim. Por quê? Porque a gente vê que os seres vivos continuam sendo preservados nesse ambiente e não sofreu a ação do homem. Você viu que o ser humano, em virtude das suas necessidades, como moradia e alimento, ele começa a modificar o ambiente. Mas tem algumas áreas que eles mantêm preservadas, são protegidas por lei
e não podem sofrer a ação do homem. Por que devemos manter essas áreas preservadas? Para garantir a vida e a biodiversidade, né? E para garantir a continuação da fauna e da flora. Depois vocês vão para a página 271. Vocês vão olhar essa imagem, né, que ele está segurando aí, e vocês vão assinalar a legenda que melhor comunica a ideia. As cidades oferecem melhores condições de sobrevivência para os animais silvestres? Não. Todos os anos, muitos animais silvestres são atropelados nas rodovias? Com a destruição das florestas, os animais silvestres invadem as cidades em busca de alimento e abrigo? Sim, né? A gente está vendo aqui, está dizendo que eles estão saindo da floresta e indo para as cidades, né? Isso que essa ilustração está mostrando. Número 5. As placas de sinalização são importantes, pois servem para orientar os motoristas sobre o que ele pode ou não fazer, sobre obstáculos ou perigos. Veja abaixo exemplos de placas de sinalização de trânsito. Então, não pode estacionar moto, não pode andar a cavalo, não pode andar de bicicleta, carro não pode estacionar, não pode virar à esquerda, não pode barulho de buzinas, proibido atravessar naquele local. E essa placa amarela? O que será que ela significa? Essa daqui, olha. Você sabe? Então, está indicando que existem animais silvestres, né? Animais naquele trecho da pista. O que o motorista deve fazer ao ver uma rodovia? Deve diminuir a velocidade para não atropelar os animais. E agora, na página 272, a última atividade. Vocês vão fazer um parágrafo explicando por que as queimadas trazem problemas à fauna da região. Então, quando tem queimado, o que acontece? Mata as árvores, os animais, os que não morrem, eles fogem e eles ficam sem ter abrigo, sem ter a casa, e eles sofrem porque eles ficam sem ter o lugar deles, o habitat deles. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Super beijo e até amanhã.